Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vou continuar aqui a leitura do livro do George Orwell e hoje nós vamos ler a resenha do Mein Kampf de Adolf Hitler. Sinal da velocidade com que os acontecimentos estão se sucedendo é o fato de a publicação por Hearst e Blackett de uma edição não expurgada de Mein Kampf, apenas um ano atrás, ter um viés pró-Hitler. A intenção óbvia do prefácio do tradutor e das notas é baixar o tom da ferocidade do livro e apresentar Hitler a uma luz mais amena possível. Porque na época Hitler ainda era respeitável. Tinha esmagado o movimento obreiro alemão e por isso as classes de proprietários estavam dispostas a perdoar-lhe quase tudo. A esquerda e a direita concordavam na noção estreita de que o nacionalsocialismo era tão somente uma versão do conservadorismo. Um ponto aqui, o nacionalsocialismo é o termo que os nazistas criaram para definir eles mesmos, tá bom? Então o fato de ele dizer que ele é nacionalsocialista não quer dizer que ele seja realmente nacional nem realmente nacionalista. Isso é um termo que os nazistas alemães criaram para se identificar e também para passar uma mensagem bem mais, digamos assim, aceitável deles próprios. Voltando aqui. Depois se revelou de súbito que Hitler, afinal de contas, não era respeitável. Como um dos resultados disso, a edição de Hearst Blackett foi relançada com uma nova capa, explicando que todos os lucros seriam doados à Cruz Vermelha. Não obstante, com a simples evidência do conteúdo de Mein Kampf, é difícil acreditar que tenha havido qualquer mudança real nos objetivos e nas opiniões de Hitler. Quando se comparam seus pronunciamentos de um ano atrás com os que foram feitos 15 anos antes, o que impressiona é a rigidez da sua mente, o modo como sua visão de mundo não evolui. É a visão fixa de um monomaníaco e não susceptível de ser muito afetada pelas manobras temporárias da política do poder. É provável que, na própria mente de Hitler, o pacto russo-alemão não represente mais do que uma mudança no cronograma. O plano apresentado em Mein Kampf era esmagar primeiro a Rússia, com a intenção implícita de esmagar a Inglaterra em seguida. Agora, como as coisas se apresentam, a Inglaterra tem de lidar com o fato de ser a primeira, porque a Rússia foi, entre as duas, a mais fácil de se subornar. Mas a vez da Rússia chegará quando a Inglaterra já estiver fora de cena. É assim, sem dúvida, que Hitler encara a questão. Se vai acontecer desse modo é, evidentemente, outra questão. Suponha-se que o programa de Hitler pudesse ser efetivado. O que ele imagina para daqui a 100 anos é um Estado, territorialmente falando, contínuo com 250 milhões de alemães com abundante espaço vital. Espaço vital significa, nessa época, ter acesso a recursos naturais e estratégicos como urânio, ouro, petróleo, mais terras férteis e tudo que pudesse ser usado para desenvolver a economia e a indústria militar de qualquer país. Então você poderia conquistar um outro país para poder obter espaço vital. Um horrível império desmiolado, no qual, em essência, nada jamais acontece exceto o treinamento de jovens para a guerra e a interminável produção de bucha fresca para canhão. Como é que ele teria sido capaz de tornar efetiva uma decisão tão monstruosa? Paramos por aqui e eu vou continuar no próximo podcast. Nesse capítulo, o George Orwell vai fazer uma resenha e uma análise crítica do Mein Kampf e está relacionando com aquilo que ele vivenciou na Segunda Guerra Mundial. Esqueci de falar isso no começo, então estou falando um pouquinho aqui. É por isso que ele fala do Hitler antes e o Hitler depois, tá bom? Então um grande abraço para vocês e tudo de